Então, bom dia, pessoal, a todos que eu ainda não dei bom dia, que estão chegando. Hoje eu vou marcar a data de prova de entomologia e vou falar de um trabalho que vocês vão fazer bem simplesinho, mas que vai agregar conhecimento de entomologia, fitopatologia e olericultura, tá? E se não precisa preocupar, eu vou deixar ele escrito também. Eu vou deixar ele escrito no virtual, né, no Class, na verdade, no virtual não, vou deixar ele no Class. No virtual, provavelmente, eu também vou postar aí. Mas, para facilitar, vai estar lá no Class, no mural, explicando passo a passo. Mas vou explicar aqui também. Primeira coisa, vamos falar da nossa data da prova de entomologia. Deixa eu pegar meu calendário aqui. Vai ser na primeira semana de abril. Hoje são 23, né, de março. A nossa primeira avaliação de entomologia será no dia 6 de abril, anotem aí na agenda de vocês. Claro que a professora vai lembrar, né? Vai ficar lembrando, no dia da prova eu vou lembrar vocês também. Como que vai funcionar a nossa avaliação? No dia 6, eu vou liberar, 7h30, eu vou liberar a prova para vocês. Mas vocês não vão precisar fazer correndo, vocês vão ter aí o prazo de uns 5 a 6 dias para fazer essa avaliação. Mas para facilitar, usar o tempo, otimizar o tempo, vocês podem fazer no horário da nossa aula. Não vai ter aula nesse dia, vai ser liberado para vocês. Liberado não, né? Vai ser dia de fazer a prova. Como se a gente estivesse numa aula presencial, seria dia de fazer a prova, certo? Então, anotem aí, dia 6 de abril, nossa primeira avaliação de entomologia agrícola. Professora, o que vai ser assunto da prova? Tudo que a gente já viu e tudo que a gente vai ver nessa e na próxima semana, porque na próxima semana, no dia 30 de março, ainda temos aula. Então, os assuntos que serão tema dessa avaliação, da nossa primeira avaliação, vão ser o que a gente estudou até agora. O valor, eu vou ainda conferir, mas é entre 8 e 9 pontos, tá bom? Eu vou ainda definir certinho o valor da prova, mas é entre 8 e 9 pontos, tá bom? Agora eu vou falar do trabalho. Todo mundo anotou aí na agenda? Dia 6 de abril, nossa primeira avaliação de entomologia. Eu vou marcar com vocês depois nas aulas de amanhã de fitopatologia a data da prova também e de olericultura também. Mas vai ser tudo nessa semana aí, tá? Ou talvez eu dou uma dividida e põe uma semana antes, pelo menos uma, para não ficar muito carregado. Tô me organizando aqui. Talvez uma delas, fitopatologia, será semana que vem. Vou ver aqui certinho, mas eu marco amanhã a fitopatologia com vocês. Entomologia tá certo, dia 6 de abril, tá bom? O trabalho, vocês já ouviram falar de podcast, né? Todo mundo já ouviu falar de podcast, né? Que é bem comum, é um programa, às vezes de rádio, que você assiste qualquer hora que quer, sobre temas variados. Pois é, vocês vão fazer, para mim, um podcast sobre um assunto que vai englobar entomologia, fitopatologia e olericultura. Mas, professora, o que é isso? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou explicar, e não precisem ficar com dúvidas, assim, com medo de não entender. Podem perguntar depois que eu terminar de explicar, e eu vou também deixar escrito lá no mural do Class de entomologia. Esse trabalho, ele vai valer 5 pontos. Ele vai valer 5 pontos, é um trabalho só, mas ele vai valer 5 pontos para entomologia, 5 pontos para fitopatologia e 5 pontos para olericultura. Então, você faz um trabalho só, já faz bem feitinho, que você vai ter a pontuação nas 3 unidades curriculares, tá? De forma integrada e trabalhar as 3 unidades curriculares que eu ministro para vocês. Então, vocês vão criar um podcast pequenininho de, aí, no máximo 4 minutos. Não, é individual, tá bom? O trabalho é individual. Até para dar liberdade para vocês criarem cada um o seu conteúdo. Podem se ajudar aí, né? Discutir os temas entre vocês, mas é individual. Então, vocês vão gravar para mim um áudio, né? De no máximo 4 minutos, no mínimo 2, falando. Bom, primeira coisa, escolher uma cultura que é estudada dentro de olericultura. Vou dar o exemplo aqui do tomate.
né? A professora sempre fala muito de tomate, mas pode ser qualquer olerícola, melão, melancia, morango, alface, couve, brócolis. Escolhe uma cultura. Primeiro ponto, vão escolher uma cultura. Depois vocês vão falar rapidamente sobre essa cultura, nesse podcast. Primeira coisa, falar, a cultura do tomate é muito importante na geração de renda, ela é uma cultura que é muito utilizada na alimentação dos brasileiros, assim como na alimentação mundial. Então, uma breve introdução sobre a cultura, e vocês vão estudar, escolher uma doença do tomateiro para falar, e uma praga do tomateiro. Então, nesse podcast, vocês vão falar da cultura, uma olerícola, tem que ser uma olerícola, porque a gente tem junto aqui a unidade curricular de olericultura, uma praga dessa olerícola que você escolher e uma doença. E gravar um podcast como interpretando mesmo você dando uma notícia, falando um informativo para um produtor, uma linguagem bem simples para falar com o produtor. Seria um podcast para o produtor rural, falando de 2 problemas sanitários, uma doença e uma praga, de uma olerícola, tá? É um informativo, aí vocês vão falar desse problema sanitário, por exemplo, de uma doença, a murcha do fusário. Aí vocês podem incluir informação do que causa, de formas de controlar essa doença, do que o produtor precisa ficar atento antes de plantar para evitar essa doença, o que ele pode fazer depois que plantar para remediar os problemas na lavoura. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e montar esse podcast, essa gravação. Como vocês vão me enviar isso, né? Para ficar mais organizado, eu vou pedir para enviar por e-mail, tá? Porque por WhatsApp, às vezes, vai chegar muita coisa e eu não tenho o número de todo mundo salvo. Então, de uma forma que vai ficar mais fácil para a professora corrigir, depois que vocês gravarem, usando o celular mesmo, né? Faz ali, salva esse áudio, anexa no e-mail e me envia com o nome completo, certo? E aí eu vou corrigir esses trabalhos, ouvir áudio por áudio, e lançar a nota de vocês, tá? Entendido? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Agora vocês podem fazer as perguntas dúvidas sobre o trabalho. O dia, né? A entrega desse trabalho, eu vou deixar para a semana também na semana do dia 13, tá? Dia 13 de abril, certo? Então, vocês vão ter um tempinho para fazer, aí não precisa de correria, tem um tempinho. O que eu sugiro que vocês façam? Pega um caderno, uma folha, faz todo o texto ali, pesquisa, e depois estuda um pouquinho sobre o que você vai falar e grava. Bem simplesinho, mas faz bem feito, viu, gente? Incorpora mesmo o técnico que tem vocês aí e faça um trabalho pensando no produtor. Eu vou criar um material informando o produtor de cultivo de olerícolas. Aí vocês vão escolher uma olerícola, falar de uma doença, de uma praga, mas falar bem faladinho, bem organizadinho. Não é só falar assim, a cultura da alface é muito importante, uma folhosa muito utilizada na alimentação, e pode acontecer doenças bacterianas e, vamos falar, e problema com os lagartas. Não é assim jogado. Fala detalhado, tá? Que eu vou avaliar dentro desse podcast, esse trabalho, que 5 pontos, o conteúdo que vocês vão incorporar nesse pequeno podcast aí, tá bom? É diferente, né? É mais dinâmico e vai ajudar vocês a aprender um pouquinho sobre várias coisas, né? Sobre uma olerícola, uma introdução sobre a olerícola, uma praga e uma doença. Então, nós vamos englobar 3 unidades curriculares nesse trabalho. Então, gente, capriche, faz um trabalho bem bonitinho para a professora escutar e corrigir, tá? Professora, eu tenho vergonha. Gente, não precisa filmar, não, é um áudio, como se estivesse mandando um áudio, né? Mas claro que vai ser um pouco mais técnico, para um produtor, respondendo um questionamento aí sobre doenças e pragas de uma olerícola,
Então, é hora de começar a praticar um pouquinho. Eu sei que vocês já estão fazendo isso, mas é uma forma de praticar um pouquinho essa questão de informar o produtor, né? Que quem for seguir aí na área vai ter que trabalhar aí com o produtor rural. Então, dessa forma, é esse o formato. Mais alguma dúvida? Então, nós temos data do trabalho, o dia 13 de abril. Também anotem, então, nós temos hoje duas datas. Data da prova, de entomologia, dia 6 de abril, e data de entrega do podcast, que vai valer 5 pontos para todas as unidades curriculares que nós temos juntos, que é entomologia, fitopatologia e olericultura, que é a data de entrega dia 13 de abril. Até vou anotar de novo do trabalho, ainda não tinha anotado aqui no meu caderno. Vou anotar aqui também e vou colocar, pessoal, todas essas informações que coloquei lá, escrito, tá? Ah, professora, eu perdi o início da explicação, não sei. Vai estar tudo descrito lá. E uma coisa, né? Trabalhos, sabatinas que já venceram. Quem não fez, eu estou corrigindo elas. Agora vocês viram lá que todo mundo já rodou matrícula, tem acesso agora à lista de frequência de vocês e vou começar a lançar as notas lá, tá? Quem não fez, perdeu sabatina 1, 2 ou 3, de qualquer unidade curricular que a gente tem junto, pode fazer ainda. Eu ainda vou chegar no ponto de cobrar vocês, tá? Quem não fez, eu sempre saio cobrando, mas antes da professora sair cobrando, já peguem e façam. Tem alguns colegas que ficam em dúvida, né? Porque às vezes lá no class fica parecendo que não enviou, mas você fez a atividade. Alguns de vocês sempre me mandam mensagem, professor, olha lá para mim, não sei se eu fiz, que à medida que eu tiver um tempinho aqui entre as aulas, eu olho para vocês. Mas quem não fez ainda pode fazer qualquer atividade, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês com relação às nossas atividades avaliativas dos próximos dias aí. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse... Ah, professora, será que fica bom eu falar dessa cultura? É uma olerícola mesmo isso aqui? Manda uma mensagem de WhatsApp que eu atendo vocês, tiro a dúvida e evita aí de mandar um trabalho, às vezes, errado ou parcialmente incorreto, tá? Porque um ponto que eu vou avaliar se realmente a cultura que vocês vão falar é uma olerícola, não é para falar da soja, não é para falar do feijão, pode até falar da vagem, né, que é um olerícola, mas não falar do feijão ali em grão que você usa para cozido, é para falar de um olerícola. Então, tá com a dúvida? Manda para mim um áudio, digitado lá, professora, posso fazer com essa cultura? Tem essa praga que eu quero falar e essa doença? Claro que não precisa, se você está certo o que você vai fazer, faça, mas se surgir alguma dúvida, a professora tirar a dúvida de você, é só me mandar uma mensagem. Tranquilo? Alguma dúvida? Fala, Kathleen. Então, só para ver se eu entendi mesmo, a gente vai escolher uma olerícola. Uhum. E aí, a praga que a gente vai falar é sobre uma praga que ataca aquela olerícola. E a doença também. Exatamente. Tudo ao redor de uma olerícola que você escolher. Você vai fazer uma breve introdução sobre aquela olerícola, falando aí, você encontra, né, muito material aí, falando, por exemplo, área cultivada, importância econômica, rapidinho, depois vem falando da doença e da praga. Em cima dessa doença e dessa praga, o que é importante? Vocês sempre ter o pensamento, o que é importante o produtor saber sobre essa doença e essa praga? Como que ela entra na lavoura, qual que é os sintomas dessa doença e como controlar. Tem doença que tem que ser medidas todas preventivas, né, para evitar a chegada. Então, vocês vão explorar isso aí, tá? Formas de controle, sintomas de ataque, por exemplo, da doença, ou sintoma de ataque de um inseto praga, como controlar. E não basta falar assim, é usar inseticida. Claro, você pode pôr isso, mas um trabalho mais bem feito, você vai falar de outras alternativas.
podendo até falar do tipo de inseticida que utiliza para controlar determinada praga, falar de controle biológico, controle cultural associado, tá? Professora, o meu podcast passa um pouquinho dos 4 minutos. Tudo bem, passa um pouquinho, tranquilo. Melhor, claro, não, eu vou fazer de 10 minutos, né? Mas deu 5 minutos, então vou depois colocar lá também o tempo aí que eu quero, né? Quero máximo 4, mas eu vou ter como é que fala? Um tempo Uma aí. exceção. Isso, eu esqueci a palavra agora. É tipo, uma tolerância de se o tempo for um pouquinho maior, tá bom? Acho que eu vou até colocar aí de 2 a 5 minutos, para quem quiser explorar mais um pouquinho o tema, tá? Mais alguma dúvida? Só eu vou escutar, não vou publicar para ninguém, não. Então pode ficar tranquilo, eu sou a professora que vai escutar aqui, para corrigir, tá? Mas aí, futuramente, né, quem quisesse, dava para a gente fazer até um programa informativo, né? É uma ideia. Tem muitos podcasts informativos aí para produtor. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou fazendo umas anotações aqui, que eu vou descrever todo o trabalho lá para vocês no CLES. E eu vou deixar só no CLES de entomologia, mas vou explicar que vale nota para fitopatologia e para olericultura. Porque se eu publicar em todos, às vezes vai confundir, né? Então, vou publicar lá no de entomologia explicando que vai valer 5 pontos, isso é importante, né? 5 pontos esse trabalhinho. Ok, vamos então partir para a nossa aula de hoje, de entomologia. Hoje nós vamos estudar várias informações importantes aí, inclusive definir o que é um inseto praga. Você fala, o inseto praga é porque ele se alimenta de planta. Mas ele vai ser uma praga mesmo se ele tiver em baixa população dentro de uma área? Se tiver um lá dentro da minha área, ele é considerado uma praga? Bom, depende. Tem casos que um dentro da área é considerado praga. E dependendo do inseto, não. Então, nós vamos ver isso. Um dos assuntos de hoje, né? Vários temas nós vamos abordar nessa nossa aula de hoje. Um deles é a definição de inseto praga. E essa definição principalmente dentro do contexto de manejo integrado de pragas, o MIP. Sabem o que é MIP? A professora já falou aqui, mas quem se lembra o que é MIP? Essa sigla, MIP. Quem ainda não sabe, gente, nós vamos aprender, eu falei já por alto, né, mas o momento de realmente saber o que é ainda vai chegar, e hoje a gente vai falar sobre isso, e também terão outras aulas que vão aprofundar esse conhecimento aí de vocês. É manejo integrado de pragas, né, professora? Isso mesmo, manejo integrado de pragas. O manejo integrado, como o próprio nome diz, é a forma que você não utiliza apenas uma ferramenta de controle de pragas, mas várias, né? O manejo químico junto com o biológico, junto com o cultural, junto com o genético. E aí, todo produtor, hoje em dia, sem, às vezes, saber, fala, se você faz MIP na sua área, às vezes ele fala, não, controlo só com inseticida mesmo as pragas da minha lavoura de soja. Mas ele usa, de certa forma não, ele integra mais de um controle. Quando o produtor adota uma semente de compra, né, a sua semente de soja lá de alta tecnologia genética, quando ele planta a cultura na época correta, no mês correto, ali iniciando o tempo de chuvas, quando ele escolhe um material que é adaptado para a região dele, isso já é um manejo cultural. Junto com o químico que ele vai fazer, você já tem uma integração em 2 métodos. Então, ninguém faz apenas um manejo químico.
Quando você já tem uma semente de qualidade, ou quando é uma cultura que você compra a muda, né? Eu falava, vou iniciar um pomar de laranja. Comprei mudas de qualidade. Ali já é um manejo cultural, quando você compra uma muda de alto vigor, uma muda que tem boa sanidade, que está isenta de praga, de doença, né? Então, isso já é também um manejo cultural. Só que isso vocês vão, aos poucos, entendendo melhor o que é isso. E vai ter um momento da unidade curricular de entomologia que vai ser abordado apenas MIP, né? Lá mais para o final do ano. Aqui a gente já vai abrindo os caminhos para vocês entenderem sobre isso. Deixa eu só confirmar aqui. Bom dia, Rodrigo. Vou abrir a tela aqui e funcionando da mesma forma, gente. As dúvidas vocês vão escrevendo aí, tá? Quando você for fazer uma dúvida, procura contextualizar ela, porque às vezes eu volto e aí eu não sei em que contexto você perguntou, então faz ela de uma forma que eu entenda, mesmo depois que eu já falei do assunto, tá bom? Hoje nós vamos continuar essa etapa, né, de introdução, já explicamos o que é entomologia, já falamos um pouco sobre pragas, né? Na aula da semana passada, abrimos aí nossa aula para falar de nomenclatura binomial de espécies, as regrinhas da nomenclatura binomial, de uma forma bem simplificada, né? Para vocês entenderem como que funciona o nome de espécies, que é uma linguagem mundial, todo mundo fala da mesma espécie em qualquer país, porque é uma linguagem padrão, e que nomes comuns variam de região para região, até dentro do nosso país, né? Um inseto praga, ele é conhecido por um nome popular aqui, mas ali em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou em Alagoas, ou em Tocantins, é conhecido por outro nome, então é muito regional esses nomes comuns. Então, por isso, para uma padronização de uma escrita mais técnica, né, é importante a linguagem científica. Claro que você não vai chegar lá na lavoura, você como técnico, agrônomo, e começar a falar nome científico produtor. Não. A conversa com o produtor tem que ser mais simples. Você vai usar o nome comum ali da praga naquela região, né? Você não vai chegar lá querendo mostrar que sabe nome científico ao produtor. Nome científico é importante dentro da sua linguagem técnica, para você ler um trabalho científico, para você ter entendimento disso que você é uma pessoa que está se capacitando. Mas na hora de falar com o produtor, é preciso ter uma linguagem simplificada. O produtor tem que entender tudo que você está falando. E você não é a pessoa que está ali para ensinar nome científico ao produtor, você está para ajudar ele a controlar os problemas sanitários, a fazer uma boa adubação, um controle de irrigação, para que ele produza mais. Mas tem que falar de uma forma simples, né? Com o produtor. Então, vamos continuar aí com essas imagens de vários insetinhos, né? Continuar estudando esse mundo dos insetos que tem tanta curiosidade, que tem tanto para a gente aprender. Nós temos a primeira imagem aí de uma vespa, que é da ordem dos himenópteros, um besorrinho, que é a ordem Coleóptera, uma mariposa, que é da ordem dos lepidópteros, o louva-a-Deus, que é da ordem Phasmatódia, uma cigarrinha que tem esse ornamento aí, né? Muito bonita, que é da ordem dos hemípteros, e uma odonata aí, que é uma... nossa, o nome comum dela? Libélula? Isso, uma libélula. Fugiu aqui o nome. Que é da ordem dos odonatas. Então, nós temos apenas algumas amostras aí de insetos que eu coloquei para ilustrar esse início de aula. A parte que vamos estudar ordem por ordem, ainda vai chegar, né? E não vamos conseguir estudar todas as ordens de insetos. Vamos estudar as que têm mais importância dentro da agricultura. Tanto importância como praga, tem ordens aí que tem um grande número de insetos que é praga, por exemplo, o lepidóptero, que na fase larval são agentes importantes de causar prejuízo na lavoura. Se alimentam de folhas, de vagens, de frutos, né?
Então, não vamos estudar todas as ordens de insetos, porque tem ordens que não têm, ou tem pouco problema na agricultura, né? Pouca incidência, por exemplo, de inseto que é praga dentro de uma determinada ordem. Mas também vamos estudar ordens que são importantes com relação aos benefícios que os insetos dessa ordem realizam na agricultura. Essa parte que eu já falei para vocês, né? Entomologia é uma ciência que estuda os insetos, e nós temos entomologia médica, que vai estudar a entomologia ligada à saúde humana, insetos que são vetores de doenças, né? A entomologia agrícola, que é o nosso foco, que estudar insetos que têm importância dentro da agricultura, tanto causando prejuízo como os insetos benéficos. E a entomologia veterinária, que estuda os insetos nos aspectos aí de problemas que causam nos animais. Não vou voltar aqui, né, a partir de definição. Entomologia, então, é a ciência que estuda os organismos de corpo segmentado, que é os insetos, né? Nessa ilustração aqui, nós temos um gafanhoto, para vocês verem a divisão do corpo do inseto, né? Os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, o corpo do inseto ele é dividido nessas três principais partes, né? Cabeça, tórax e abdômen. Os insetos, ele tem o corpo articulado, e os insetos, eles, para crescer, passam pela equidise, né? Que são as trocas do exoesqueleto quitinoso, que a gente, inclusive, já falou, e hoje nós vamos voltar a falar sobre isso. A entomologia agrícola, só relembrando isso, então, é um ramo da entomologia que vai estudar insetos, e também a gente vai abordar um pouco de ácaros praga e ácaros benéficos, né, que causam, focando principalmente nos insetos e ácaros que são problemas às plantas cultivadas, assim como metodologias, métodos, né, de controle e de monitoramento dessas pragas também. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico de desenvolvimento da entomologia no mundo, né? Essa ciência ela teve um grande avanço em questão de estudos na década de 50 em todo o mundo, né? Na década de 60, teve avanços principalmente na questão de manejo integrado de pragas. Essa terminologia começou a ser muito utilizada. Por quê? O controle de pragas era feito exclusivamente com agroquímicos, com inseticidas. Só que começou a ser relatado problemas aí com relação a descontrole no meio ambiente, né, mortalidade de insetos benéficos e de outros animais por questão do uso dos inseticidas. Então, começou a ser desenvolvido esse pensamento, né, que hoje é uma filosofia de controle de pragas, que é o manejo integrado de pragas, né. A entomologia, isso que eu já falei para vocês, ela está interligada com praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Boa parte das áreas do conhecimento dentro da agronomia, né? Dentro das áreas aí da agronomia. Plantas daninhas, biotecnologia, fisiologia vegetal, climatologia, fitopatologia. No Brasil, a entomologia ela foi assim, mais disseminada no Brasil a partir do final do século XIX por alguns pesquisadores, Gustavo Dutra, o Hermann von Lehren e o Carlos Moreira. Eles eram pesquisadores, né, e muitos desses professores de universidades onde tinha curso de agronomia, e começaram os estudos e a difusão dos conhecimentos de entomologia. A partir da primeira década do século XX, os estudos de entomologia intensificou com pesquisa. Aí, professores da Escola Nacional de Agronomia, que hoje é a Universidade Rural do Rio de Janeiro, intensificaram, começaram a desenvolver pesquisas na área de entomologia. O Ângelo Moreira da Costa Lima, hoje ele é mundialmente conhecido, né? Ele tem mais de 300 artigos científicos publicados
e também pelo livro que ele escreveu, que é Insetos do Brasil. Então, ele pesquisou muito junto com o seu grupo de pesquisa, estudantes de pós-graduação, de graduação, e teve aí um trabalho bem volumoso dentro da área de entomologia. Em 1937, foi fundado a Sociedade Brasileira de Entomologia. E o que é uma Sociedade Brasileira de Entomologia? Ela reunia, e hoje nós temos a Sociedade Brasileira, né? Hoje nós voltado para conjunto de pesquisadores que são professores da área de entomologia, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, como de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que trabalham na área e tem congresso de entomologia, né? De 2 em 2 anos ocorre o congresso de entomologia, onde são apresentados artigos, trabalhos, inovações sobre controle de pragas, identificação de novas pragas. Então, essa sociedade ela vai funcionar na divulgação de conhecimento dentro da área de entomologia. Na década de 60, estavam concentrados em algumas instituições de pesquisa os estudos voltados para a entomologia, como o Instituto Biológico de São Paulo, o Instituto Agronômico de Campinas, que é o IAC, e algumas pesquisas dentro das universidades. Professora, no slide anterior está escrito SEB. No segundo... Porque hoje é a SEB, né? Sociedade de Entomologia Brasileira, só que inicialmente era a Sociedade Brasileira de Entomologia, tá? Hoje é a SEB. Acho que eu falo disso por aqui, não sei se eu tenho essa informação depois aqui, mas hoje tem até a rede social da SEB, lá quem quiser seguir o Instagram, que aí depois mudou, acho que hoje é a SEB mesmo, a Sociedade Entomológica de Entomologia Brasileira. Depois eu vou olhar certinho como que é o nome da sociedade hoje. Em 69, isso foi um professor que, inclusive aquele manual de entomologia que eu mostrei para vocês aqui, tá ali no meu armário, mas eu não vou lhe buscar agora não. Ele foi um grande pesquisador da área, professor da Exalc, né, lá em Piracicaba, e publicou aquele livro que é um verdadeiro, assim, um livro base, né, para as universidades, para os estudantes de agronomia, que a entomologia é uma disciplina básica aí das áreas da agronomia, do técnico em agricultura, como é o caso de vocês, né. E nesse ano de 69, foi criado os primeiros programas de pós-graduação, mestrado, né? Primeiro mestrado em entomologia na Exalc, em 69, e na Universidade Federal do Paraná. Depois, em 72, primeiro tem que ter o mestrado para depois abrir o curso de doutorado dentro da área de pós-graduação. Em 72, abriu o primeiro doutorado na área de entomologia na Exalc e em 76 na UFPR. Os cursos de pós-graduação dentro de qualquer área são muito importantes e é onde a ciência realmente é volumosa, produzindo muito trabalho dentro da área. Então, graças a esses programas de pós-graduação, teve muita pesquisa dentro da área de entomologia no Brasil, tanto na área de controle de pragas, como controlar formas de controle biológico, monitoramento. Então, os volumosos trabalhos gerados ao longo desses anos garantiu aí muito conhecimento dentro da área de entomologia que o Brasil divulga para outros países, inclusive por meio de congressos internacionais, por meio de artigos publicados para todo mundo da área de entomologia, né? Aqui, ó, Kathleen, Sociedade Entomológica do Brasil, é a SEB, né? Primeiro foi a Sociedade Brasileira de Entomologia criada e depois criou, depois dos cursos de pós-graduação, né? E aí fortalecendo esse campo da pesquisa dentro da entomologia, criou a SEB em 72. Aqui está até o símbolo da SEB, que é a Sociedade Entomológica do Brasil. E é essa que até hoje
é formada por pesquisadores da área de entomologia, professores da área, alunos também podem ser sócios, né, da SEB, e ocorre de 2 em 2 anos o Congresso Brasileiro de Entomologia, que é organizado pela SEB, tá? Aqui é só um recorte do Congresso de 2016, ocorre em cidades diferentes, né? Tem anos que são em cidades litorâneas. Por questão da pandemia, o Congresso, acho que era para ter sido ano passado, adiou, e agora adiou de novo pela questão da pandemia, né? Mas quando estamos em tempos aí normais, né, sem a questão da pandemia, ocorre de 2 em 2 anos em diferentes cidades. Inclusive, teve um ano, não sei se foi 2008, foi em Uberlândia, mas a maioria desses congressos são em cidades litorâneas, capitais, ou cidades de grande expressão, como Uberlândia, uma cidade que tem aí rede hoteleira para acolher todos os pesquisadores que vão chegar, né, para esse evento, e também tem que ser cidades que têm acesso fácil para aeroportos, porque tem participação de pessoas do Brasil inteiro, inclusive pessoas de fora do Brasil. E não tem só Congresso Brasileiro de Entomologia, tem Congresso Brasileiro de Fitopatologia, tem Congresso Brasileiro de Olericultura. Então, todas as áreas têm essa organização de eventos para divulgação de conhecimento. Quando você trabalha com pesquisa em uma dessas áreas, é muito importante participar desses congressos, porque é o local onde você vai ter os conhecimentos mais atuais sobre aquele tema que você trabalha, e fora que é um local muito importante de fazer ali os contatos com uma empresa que você pode trabalhar futuramente. Então, é muito bom participar de congresso. Eu participei poucas vezes, né, mas no de entomologia, mas foi, assim, um local onde você tem muito conhecimento fresco, né, sobre os temas, e você volta com uma bagagem muito boa. Depois de falar dessa questão do histórico de desenvolvimento da entomologia no Brasil, que começou pequenininho, hoje nós temos programas de pós-graduação nas principais universidades públicas do Brasil, né, que tem curso de agronomia, voltados aí para entomologia. Vamos agora voltar aqui para essa parte de falar dos insetos em si, né? O que são os artrópodes? Nós vamos estudar, dentro de entomologia, principalmente os insetos benéficos e os insetos pragas, que tem aí relevância dentro da agricultura. Mas a gente falou de ácaros, né? Insetos e ácaros. Todos, tanto os insetos como os ácaros, eles pertencem ao filo artrópoda. O filo artrópoda engloba aí esses animais, né, que têm o corpo articulado, os pés articulados, pernas articuladas, o corpo segmentado. Os insetos têm o corpinho lá segmentado em cabeça, tórax, abdômen. E os ácaros, como que é o corpinho deles? Os ácaros estão dentro da classe Aracnídea e os insetos dentro da classe Insecta. Tem algumas diferenças, por isso que eles são de classes diferentes. Eu já até falei para vocês, os aracnídeos, que englobam o ácaro, todas as diversas espécies de ácaros, os escorpiões, aranha, o carrapato, né? Tudo é aracnídeo. Uma das diferenças para você verificar, não, isso aqui não é um inseto, isso aqui é um aracnídeo, é que os aracnídeos, eles têm 4 pares de pernas. Os insetos têm 3 pares. Aí você fala, nossa, mas eu vi uma borboleta ali que parecia que só tinha 2 pares. Tem alguns insetos que tem uma família de borboleta, né, que ela tem um parzinho de perna meio atrofiado, mas ela tem lá seus 3 pares. Tem algumas questões assim de... Você olha assim, mas isso aqui, então, ele não é um inseto. Mas são, vamos falar, exceções, né? Mas ele cumpre todas as outras regrinhas para ser um inseto. Essa borboletinha, ela vai ter o corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, ela enquadra dentro da ordem dos lepidópteros. Então, de regras gerais, mas sempre existem alguns casos de exceções.
Os artrópodes, eles são um grupo extremamente diversificado. Se a gente falar só dentro da classe insecta, são milhares e milhares de espécies diferentes por todo o mundo, né? Só que a gente fala de forma geral dos artrópodes, são aí mais de 1 milhão de espécies descritas e catalogadas no mundo. E os artrópodes estão por todas as partes do planeta, até nas regiões mais frias ou mais quentes, né? Perto de vulcões ou próximo nos polos aí na Antártica, vai ter espécies que se adaptam a esse clima. Então, tem artrópodes por todas as partes do mundo. Os artrópodes, então, eles têm o corpo segmentado, cabeça ou cefalotórax e abdômen, que é o caso dos aracnídeos, ou cabeça, tórax e abdômen, que é os insetos. O corpo, ele é todo articulado, as pernas articuladas, as antenas, os palpos, né? Claro que aqui não são todos os artrópodes que têm antenas, a gente vai ver. Né? Os aracnídeos não têm antenas. Já viram aranha com antena? Elas não têm antenas, os insetos sim. Então, a gente já está vendo algumas diferenças, né, entre classe insecta e classe aracnídea. Só que todos os artrópodes, eles têm um corpo coberto com um exoesqueleto quitinoso, que garante a eles a rigidez no seu corpo e a capacidade de se movimentar. Esse exoesqueleto, então, ele é formado principalmente desse polissacarídeo que é a quitina. E ele é recoberto por uma camada de cera para proteger o corpo desses artrópodes. Dentro do filo artrópoda, lembram que na classificação científica, nós temos uma divisão em reino. Lembram o reficofágico que a professora falou? Primeiro é reino, filo, classe, depois da classe vem a ordem, depois vem a família, gênero e espécie. Então, todos os insetos, ácaros, eles pertencem ao reino Animalia. Os insetos, os ácaros, as aranhas pertencem ao filo Artrópoda. E o inseto é da classe insecta e os aracnídeos da classe aracnídea. Só que dentro do filo Artrópoda, além da classe insecta e da classe aracnídea, nós temos a classe crustácea, que engloba os siris, lagosta, caranguejo, camarões. A classe diplópoda, já viram aquele animalzinho que a gente chama de piolho de cobra? Ele é um artrópoda, mas ele não é da classe insecta, ele é da classe diplópoda. E a classe xilófopoda, que engloba centopeias, lacraias e outros, né? Outros organismos aí. Nós vamos focar... Oi? O Rodrigo perguntou o que a pulga é. A pulga é um inseto, tá bom? Um exoesqueleto quitinoso. Então, vamos falar desse exoesqueleto, que é uma característica dos organismos, dos animais aí do filo Artrópoda. E aqui vamos falar do exoesqueleto quitinoso, que garante a esses artrópodes a mobilidade. Se não fosse esse exoesqueleto quitinoso, nem existiria os artrópodes, né? O exoesqueleto garante a capacidade deles de se movimentar, de se reproduzir, de voar, no caso dos insetos, né? Que dentro dos artrópodes aí, são os que têm asas, os outros não, os outros de outras classes, né? Então, todo esse exoesqueleto garante a mobilidade desses organismos. Aqui, para ilustrar o exoesqueleto quitinoso, nós temos o exoesqueleto que foi trocado por uma cigarra, e aqui mostrando essa troca do exoesqueleto de uma cigarrinha do seu último estágio de ninfa para a sua fase adulta. Depois que ela chega aqui na fase adulta, essa cigarra, ela não vai voltar a trocar de exoesqueleto, não. As trocas de exoesqueleto da cigarrinha, são todas na fase de ninfa. Depois que ela atinge a fase adulta, ela não volta a trocar o exoesqueleto, porque ela já atingiu o seu máximo de desenvolvimento. E nas fases de ninfa, a cigarra não tem a asa totalmente desenvolvida. Tá? Ela vai apresentar a asa totalmente desenvolvida apenas na fase adulta.
Aqui mostrando, a cigarrinha acabou de trocar de exoesqueleto quitinoso. Para um inseto crescer, ele precisa ter essas trocas de exoesqueleto, que é chamado de equidise, né? E eu falei em uma das nossas primeiras aulas que todo esse processo de troca de exoesqueleto, ele é comandado por funções ali hormonais, que vão sintetizar um novo exoesqueleto e possibilitar ele desprender desse exoesqueleto antigo. Então, para aquela história, né, que eu até comentei na nossa primeira aula, minha mãe, inclusive, falava isso, a cigarra canta até estourar, né? Não é verdade. Aquela casquinha que a gente encontra na árvore lá, é, na verdade, um exoesqueleto que ela trocou do seu último estágio de ninfa para fazer adulta. A cigarra, que a gente está mostrando aqui, ilustrando, né, o exoesqueleto, mostrando a cigarra, porque é um caso bem nítido, que a gente sempre encontra. A sua última estágio de ninfa, ela sai do solo, e ali no tronco da árvore ela faz a troca, a sua última troca de equidise, da última estágio de ninfa, para a fase adulta, onde ela vai estar com as suas asas totalmente expandidas, maturidade sexual para fazer a reprodução, poucos dias ela vai reproduzir e gerar novos indivíduos, né? Que é o auge da sua vida, né? Indivíduos da mesma espécie, para perpetuar essa espécie pela Terra. Toda espécie ela tem o fundamento de crescer e gerar novos indivíduos. Aqui mostrando outro exemplo de troca de exoesqueleto, tinha, né? Trocando o exoesqueleto. Aí, em uma plantinha ali, mostrando essa troca de exoesqueleto, esse detalhe. Todo inseto, quer dizer, tem algumas exceções, né? Mas os insetos, eles apresentam essa troca de exoesqueleto. A Kathleen ficou a história da cigarra, Kathleen. Eita, tá. A imagem tá negociada. Travando? Tá. Tá travando muito. É internet. Voltou? Sumiu. Eita. Bugou. Então, tá bom. Hã? Eu acho que ela tá vendo a gente, porém a gente não tá conseguindo Tá travado. entender ela. Estão vendo aí as imagens? Tudo certinho? Sim. Sim. Então, vamos lá. Continuando, pessoal, nós estávamos falando, então, da função do exoesqueleto nos artrópodes, né? Desse filo que engloba a classe insecta, a classe aracnídea e outras classes que nós não vamos abordar aqui dentro, né, de entomologia. Então, esse exoesqueleto, ele tem função de dar mobilidade, são organismos que não são vertebrados. Então, o que dá mobilidade para o grilo, para a cigarra, para o gafanhoto, para todos os insetinhos? Esse exoesqueleto, né? Assim também para os aracnídeos, a aranha, o escorpião, o carrapato, né? Então, os ácaros, então, o que vai dar essa mobilidade é esse exoesqueleto, que ele é... Por que eu falo quitinoso? Quitinoso é um polissacarídeo que
compõe, é um dos principais componentes desse exoesqueleto. Para o inseto crescer, né, a gente falou sobre isso, se não ocorresse as trocas do exoesqueleto, o inseto não ia poder crescer, ele não ia chegar na fase adulta e assim, dessa forma, aquela espécie acabaria. Até já comentei para vocês que tem alguns inseticidas que são mais modernos, que eles agem, inclusive, nessa função de mimetizar um hormônio lá responsável, um dos hormônios, ele atua ali na síntese do novo exoesqueleto, e o inseto começa o processo de troca do exoesqueleto antes do exoesqueleto novo estar pronto. E ele acaba morrendo por toda essa bagunça ali fisiológica que ocorre no corpo dele. Então, inseticida, temos várias vias de ação dele no corpo de um inseto, né? Uma das ações aí de grupos de inseticidas mais modernos é agir nessa função aí de bagunçar, né? Vamos falar aqui de uma linguagem bem popular, dar uma bagunçada em todo o processo de troca do exoesqueleto. Ele mimetiza hormônios ali que são responsáveis, o equidizônio, né, responsável por essas trocas aí de exoesqueleto, e faz que essa troca ocorra no momento inadequado e o inseto acaba morrendo. O inseto, então, ele só cresce porque ele tem essas trocas, as equidizes, né? Aqui nessa ilustração, mostra uma relação entre o tamanho do corpo do inseto e o tempo de desenvolvimento. O inseto, então, ele eclode lá do ovinho, ele vai se alimentar, ele precisa se alimentar, de ter acúmulo ali energético, chega no ponto de fazer uma troca de equidise, fazer a troca do exoesqueleto, uma equidise, né, que a gente chama, para possibilitar ele crescer. Então, toda a parte hormonal dele vai trabalhar na síntese do novo exoesqueleto e também no desprendimento do exoesqueleto antigo. Ele faz aquela troca do exoesqueleto, que é chamado de equidise, passa mais alguns dias com aquele corpinho daquele tamanho, se alimenta, precisa de passar por uma nova troca. Aí a parte hormonal vai estar trabalhando na síntese desse novo exoesqueleto e no desprendimento do exoesqueleto antigo. Ele faz a troca, expande o seu corpo, passa mais alguns dias daquele tamanho, se alimenta e vai trocando. Aí você fala, professora, mas quantas trocas de exoesqueleto o inseto faz? Cada espécie tem aí um número médio de equidizes que passa. Então, isso é bem específico para a espécie. Temos, por exemplo, lagartas que passam por 5 instars larvais, que as equidizes nos lepidópteros, que são as borboletinhas, as mariposas, ela ocorre só na fase larval, tá? Não vai ter equidise na fase adulta, não. Quando a borboleta é adulta, não passa por nenhuma equidise. Vai passar por equidizes na fase de larva. Então, tem espécies que têm 4, 5 instar, e lembrando que em muitos casos, na maioria deles, vamos falar, a alimentação desse inseto vai interferir no número de equidizes. Inclusive, eu trabalhei com isso no mestrado, avaliando qual que era o efeito de variedades de soja todo o desenvolvimento da lagarta da soja. O que interferia? Tinha variedades que retardava mais o ciclo, esse inseto apresentava, por exemplo, maior número de equidizes do que o outro. Então, a fonte de alimentação desse inseto também interfere nisso. Se é um material, por exemplo, mais nutritivo, o desenvolvimento dela vai ser mais rápido. Então, tem essas interferências, tá? Não tem como eu falar assim, para todo inseto, passa só por 4 equidizes. Não. Isso é específico de espécie, também vai ter uma variação de acordo com fatores de alimentação, tá? Então, esse fenômeno, né, de troca de exoesqueleto é chamado de equidise. Vamos organizar essas terminologias. Sei que eu falei aí tudo misturado, então vamos entender isso. Essas trocas de exoesqueleto é chamado de equidise, tá? E ocorre até o inseto entrar na fase adulta. O exoesqueleto antigo, esse que eu mostrei aqui, a casquinha
da cigarra, aqui o exoesqueleto do gafanhoto. Esse exoesqueleto que é deixado para trás, né, ele é chamado de exúvia, tá? Que vem do latim exuviae, que é vestido largado, roupa trocada, né? E o que dá a rigidez ao corpo e a movimentação, toda essa capacidade do inseto se movimentar é o exoesqueleto quitinoso. Então, a troca desse exoesqueleto é chamado de equidise. O exoesqueleto antigo, né, que é trocado, que é deixado para trás, é chamado de exúvia, tá? Alguma dúvida com relação a essas terminologias? Deixa eu ver aqui se alguém... tem uma formiguinha na foto, né? Uma formiguinha intrusa. Aqui nessa foto dá para vocês verem a exúvia, né? Até puxei uma setinha e coloquei. O exoesqueleto que acabou de ser deixado para trás, para que esse gafanhotinho, que está na fase de ninfa, ele não é um adulto ainda, porque depois que ele atinge a fase adulta, ele não vai mais passar por equidise. Ele vai passar por equidise, o gafanhotinho, na sua fase de ninfa. Depois que ele chegou na fase adulta, que ele está com as asas totalmente desenvolvidas, ele não vai mais passar por isso. Aí você fala, professor, mas como que eu olho aí no campo e eu sei que esse gafanhoto, ou esse grilo, ele é um adulto e não uma ninfa? Até esse conhecimento é importante quando vocês forem montar aí a coleção entomológica de vocês, que tem que ser com inseto adulto, né? Então, quando o gafanhoto, o grilinho, ele ainda é uma ninfa, as asas deles não vão estar completamente desenvolvidas. Você vai ver que é só um cotoquinho de asa. A asa dele vai crescendo à medida que ele vai fazendo as equidises e só vai ter a asa completa na fase adulta, tá? Aí, eu falando aqui de ninfa, de lagarto, deve ter surgido algumas dúvidas na cabeça de vocês. Isso aqui, eu sei que vocês já devem ter estudado lá até no ensino fundamental sobre a metamorfose dos insetos, né? Só que os insetos, existem processos de metamorfose diferentes. Tem insetos que têm metamorfose completa, tem inseto que tem metamorfose incompleta e tem inseto que não passa por metamorfose. Então, isso é uma exceção, os ametábulos, né? A maioria aí, né, vamos falar 99,9%, eu me arriscaria, passam por metamorfose. Vocês estão vendo na primeira imagem? Fotos aí da Joaninha, que a Joaninha todo mundo conhece, inclusive aí já até participou das nossas aulas, visitando lá a Kathleen, nem todo mundo já viu uma Joaninha. A Joaninha é da ordem dos coleópteros, dos besorrinhos. E todos os coleópteros apresentam esse mesmo tipo de metamorfose, que é a metamorfose completa. O que é metamorfose completa, professora? A metamorfose completa é quando o inseto passa pelas fases de desenvolvimento de ovo, larva, pupa, né, o casulo, e adulto. Vocês estão vendo essa forma larval da Joaninha? Ela é totalmente diferente da fase adulta. Então, a fase larval não se parece em nada com a fase adulta, né? Vocês talvez já tenham até visto esse insetinho lá na planta de vocês, comendo pulgão lá na plantinha ornamental da casa de vocês. Ficou pensando, nossa, que inseto estranho. Pois é, ele nada mais é que uma fase larval da Joaninha. Depois que ele completa, faz as equidises, né? Essas trocas de exoesqueleto da Joaninha vai acontecer toda na fase larval. Ela, depois que termina todo o seu ciclo larval, vai ficar ali no casulo ou pupa, né? E depois dessa fase vai ser o adulto, que não vai mais passar por equidises. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo, a reprodução é sexuada, a fêmea faz a oviposição. Aqui está emergindo as larvinhas de Joaninha, elas estão alimentando, então, à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo as trocas de equidises, né? A troca do exoesqueleto, pupa
e depois o adulto. Professora, é impressão minha ou naquela foto? Isso, nessa foto o macho não tem pintinha? Acontece em muitas espécies a questão que se chama dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? O macho, ou ele tem uma coloração diferente, ou às vezes ele é menor, mas é muito comum nos insetos o macho e a fêmea ter colorações diferentes, na mesma espécie. Você fala, mas é espécie diferente? Mas você vai avaliar, às vezes, dar um estudo ali, ler um material, você vai ver que é a mesma espécie, só que é o macho e a fêmea. Algumas espécies o macho é menor, é da mesma cor da fêmea, só que o macho é um pouco menor. E em alguns casos, o macho ele não tem a mesma coloração da fêmea, tá? Então, o dimorfismo sexual é bem comum entre os insetos. Entre o macho e a fêmea ter diferenças aí de cores ou de tamanhos. Mas só vai existir a reprodução dentro da espécie, tá? Vocês olhando aí esse esquema, né? Que é da Joaninha também, que eu estou usando como exemplo. Entendi. Entendeu, Kathleen? O ciclo de desenvolvimento da Joaninha. Então, que tipo de metamorfose é essa? Vocês lembram de estudar isso lá no ensino fundamental? Os tipos de metamorfose? Deixa eu ver se alguém recorda e alguém vai responder aqui no chat. A larvinha da Joaninha não é muito bonitinha, assim, não acho feia, mas ela não é tão bonita como o adulto, né, pessoal? Pois assim, ela é tão bonitinha adulta para ser uma larva antes? Como assim? E as borboletas? Vocês acham ver aquela borboleta linda voando? E a fase larval? Tanto que às vezes não, elas são bem, sempre mais feias do que a fase adulta, né? Então, isso é metamorfose completa. E se chama, o inseto que apresenta essa metamorfose completa é a metamorfose do tipo holometabolia. São os insetos holometábulos, metamorfose completa. Agora, pergunto para vocês, a cigarra passa por fase larval? E o grilo? Vocês já viram uma larva de grilo? Já viram uma larva de barata? Vocês acham que eles são também? Ai, eu não sei, porque a gente nunca viu. Então, Até há 5 segundos atrás eu não sabia que Joaninha era larva antes. Pois é. Eu vou saber. Aí eu faço esses questionamentos para vocês pensarem. Já viram larva de gafanhoto? De barata? De cigarra? Já? Ou não sabe se já viram ou nunca viram? Bom, pensa um pouquinho aí, gente. Muitas respostas vêm desse momento de questionamento. Mas vamos continuar. Então, a joaninha, assim como todos os insetos da mesma ordem da joaninha, que são da ordem Coleóptera, que é a ordem dos besouros, todo besorrinho, tem metamorfose completa, vai passar por fase de larva, pupa, adulto, e aí o adulto reproduz, faz oviposição e começa todo o ciclo novamente. Esse tipo de metamorfose é chamado de holometabolia, são os insetos holometábulos, que são insetos que apresentam metamorfose completa. Vocês estão vendo aí ilustração da mosca, o ciclo de vida da mosca, o ciclo de vida de um outro coleóptero da joaninha que eu coloquei aqui de novo. As moscas, que são os dípteros, né? Todos os dípteros têm metamorfose completa também. Por que se fala tanto lá no controle do Aedes aegypti não deixar água parada? Porque a fase larval do Aedes é na água limpa. A fêmea do Aedes coloca os seus ovos em água parada limpa. Então, ali na fase larval, dentro da água, tá? Outro exemplo, a mosca varejeira. Quem aí do meio rural, que já viu, ou até mesmo na cidade, quando um cachorro, vê um cachorro que está com a ferida e na ferida desenvolvendo aquelas larvas da mosca varejeira. É a fase larval, que está hospedando ali o animal, usando aquela ferida e se alimentando daqueles detritos ali para se desenvolver. Então, todos os dípteros, todas as moscas, mosquitos, todos os insetos da ordem díptera também apresentam metamorfose completa.
ovo, larva, pupa, adulto. A pupa, gente, que é essa fase que a gente também chama de casulo, né? Ela é bem diferente de um inseto para outro, né? Então, você não pode padronizar. Por exemplo, a pupa da joaninha, ela tem esse formatinho aqui que eu mostrei para vocês aqui. Isso aqui é uma pupa, né? Fase ali também chamada de casulo. Como é diferente? Agora, vocês já viram das lagartas, que às vezes, até dentro de casa mesmo, você vê aqueles casulos da lagartinha que chegou na sua casa lá e fez o casulinho. Então, esse formato, né, de pupa é bem variado também de espécie para espécie. Inclusive, alguns coleópteros, a pupa tem um formato, aqui estão vendo essa pupa desse coleóptero aqui, dá para você ver até os apêndices do corpo do inseto, só que ele está no formato de pupa. Depois dessa fase, vai começar a vida adulta, a vida que ele vai reproduzir, né, e gerar novos indivíduos. A nossa borboletinha, que quando você está lá nos primeiros anos de ensino, se fala muito sobre a metamorfose da borboleta, né? Mostra imagens da professora lá. Os lepidópteros, que é a ordem das borboletas, da mariposa, a gente chama às vezes de bruxa, né? Popularmente falando, que é aquela mariposa que tem aquela coloração mais escura, o corpo todo recoberto de escamas. Então, a metamorfose também é completa. E é o caso mais clássico que todo mundo já viu uma pupa de uma borboletinha. A fase é ovo, larva, mas como eu disse, não é uma fase larval. A primeira íster larval, ela é minúscula. Ela vai comendo folhas ali, né? E a fase de praga de muitos lepidópteros na agricultura muitos não, os lepidópteros são praga na fase larval. A fase adulta não vai fazer mal nenhum para sua cultura. O que ela faz mal? Ela gera novos indivíduos, vai reproduzir, vai fazer oposições ali, vai ter novos indivíduos danificando sua lavoura. Mas a fase que come folha, que come fruto, que come vagem, é a fase larval dos lepidópteros. Então, o ovo, larva, e essa larva, vários ísteres, que ela vai comendo, fazendo as trocas de exoesqueleto. Come, troca, até chegar na fase de pupa. Pupa, depois adulto. Na fase adulta não tem nem mais uma troca de equidise, tá? Aí mostrando nessa ilustração, né, a fase de pupa e o adulto saindo da pupa. Veja como é diferente, né? Uma lagartinha, que eu não trouxe nenhuma foto de lagarta, mas a gente vai ver mais pra frente. Como é diferente uma borboleta da sua fase larval? Metamorfose completa. Então, as borboletas, as moscas, os besouros, a joaninha, que é um coleóptero, né? Todos passam por metamorfose completa. Agora, tem insetos, que eu perguntei para vocês alguns minutos atrás, se vocês já viram larva de barata, se vocês já viram larva de gafanhoto, e alguns falaram... Agora a resposta é sim. E o chat entrou em colapso por causa disso. Eu tô arrepiada até agora. Hã? Eu tô com agonia até agora, tia. Gafanhoto é larva. Vamos ver. Mentira, Zé do céu. A da barata, velho. Barata, gafanhoto. Você acha, Kathleen, que eles passam por fase larval? Pesquisa. Tem feio. Gente, não passa, viu, por fase larval. Gafanhoto, barata, grilo, né? Não passa por fase larval. Eles apresentam metamorfose incompleta. Que não é larva, isso aqui são ninfas. As ninfas, isso aqui mostrando, para exemplificar a metamorfose incompleta, aqui é um percevejo, né? Isso aqui, inclusive, é o percevejo, uma espécie importante, causa danos importantes nas culturas aí, que é o Nesara. Mas, os exemplos que eu perguntei para vocês, do gafanhoto, da barata, eles não passam por fase larval, tá bom? Eles têm metamorfose incompleta. E dessa forma, todo inseto que não passa por fase larval, nem de pupa, é chamado de hemimetábulo. Essa palavra hemi vem de incompleto, então metamorfose incompleta.
Já a borboleta, a joaninha que eu mostrei para vocês, a mosca, né? Apresentam metamorfose completa, olo completa, metábolos, metamorfose completa. Então, nessa ilustração, vocês estão vendo os ovos do Nesara viridula, que é um percevejo aí, praga da soja. Primeira ninfa, segunda ninfa, terceira, quarta, quinta e adulto. Não passa por fase larval nem por pupa. A ninfa, ela tem o mesmo formato do corpo, né? Já apresenta os 3 pares de pernas, o formato do corpo parecido com o do adulto, mas ele ainda não tem asas, ele é pequeno, ele vai precisar se alimentar para chegar até a fase adulta. E dessa fase de ninfa 1 para ninfa 2, precisa ocorrer a equidise. Da ninfa 2 para ninfa 3, outra equidise. Da ninfa 3 para ninfa 4, outra equidise. Da ninfa 4 para 5, outra. E da 5 para a fase adulta, a última equidise. Aí na fase adulta as asas estão completamente desenvolvidas, esse inseto já tem maturidade aí do seu sistema reprodutor e vai iniciar um novo ciclo desse inseto. A cigarra também não tem fase larval nem de pupa, a cigarra tem metamorfose incompleta. É ovo, ninfas, vários estágios de ninfa, fases ninfais, e adulto. Aqui nessa ilustração vocês estão vendo. A cigarra, depois que ela canta lá, que aquilo é uma forma de atrair o macho atraindo a fêmea, realiza a cópula, a fêmea vai fazer sua postura no galho da árvore, a ninfa a primeiro estágio de ninfa vai eclodir do ovinho, vai cair no solo, vai entrar no solo e passa toda a sua fase de ninfa sugando a seiva daquela planta ali, lá nas raízes. Está no último estágio de ninfa, ela sai do solo, faz sua última equidise, por isso que a gente vê a casquinha da cigarra lá na árvore, e começa sua vida adulta reproduzindo. A barata, sei que muita gente aí tem pavor da barata, mas vamos falar da metamorfose. A barata também é um inseto que tem metamorfose incompleta, não tem fase larval de barata. Tem ninfa de barata, que é as pequenininhas, ela já tem o corpinho parecido com a barata, só que ela está crescendo ainda, não tem asa desenvolvida completamente. Acho que todo mundo já deve ter visto uma micro baratinha correndo ali. Claro que tem várias espécies de barata, né? Aqui estou mostrando o caso da barata doméstica. Mas, então, baratas, todas as espécies de barata, não passam por fase larval. É ovo, aí depois de alguns dias eclode a primeira a ninfa em estágio 1. Essa ninfa vai se alimentando, vai ocorrendo as equidises até chegar na fase adulta. A fase adulta, que tem as asas completamente desenvolvidas, está com maturidade ali sexual, pronta para reproduzir e gerar mais indivíduos. Uma barata, se não for morta ali com inseticida, né, ela pode viver de 2 a 3 anos. E põe ovos de 10 a 20 vezes e coloca de 12 a 20 ovos em cada oteca. Quanto mais a temperatura for alta, mais menor o ciclo vai ser dessa baratinha. Vai reduzir o ciclo. A temperatura tem uma interferência muito grande no ciclo de vida dos insetos. O que é oteca? Os ovinhos da barata são colocados dentro de, parece uma bolsinha, né? Mas é chamado de oteca, que é uma cápsula, né, digamos assim, onde tem vários ovinhos dentro daquela oteca. Isso é uma característica das baratas da espécie Blatta orientalis, que é a barata doméstica. Os ovos, então, são colocados dentro dessa estrutura, chamada de oteca. Em cada uma dessas estruturas, em cada uma dessas otecas, tem de 16 a 50 ovos. Uma fêmea, ela coloca uma oteca a cada 5 a 9 dias. Isso só para vocês verem quanto que uma barata pode gerar de novas baratinhas, né? Então, de 5 a 9 dias, ela pode colocar entre 5 a 9 dias, ela coloca uma nova oteca. Durante todo o seu ciclo de vida, se não for interrompido por um inseticida que você vai pulverizar aí na sua casa, ela pode colocar 90 otecas dessas, sendo que cada uma tem de 16 a 50
ovos. Então, o potencial de uma barata chega a 10 mil novos indivíduos, se ela viver aí 3 anos, de 2 a 3 anos. Então, por isso que é uma praga, essa doméstica, né, gente? Não tem problema nenhum com a agricultura, mas, dando um exemplo aí, é o terror das domésticas, porque é um inseto que vive em rede de esgoto, então traz micro-organismos para dentro da casa. Então, bem nojentinho, né? Ela tem essa fama e é realmente nojentinha a barata, né? Vamos falar de outro caso de inseto que tem metamorfose incompleta. Ainda fala que tem saia de filó. É a sainha dela que ela troca, são os exoesqueletos, né? Nike diz, ela faz a troca ao longo da sua vida. Aqui nós temos os cupins. Temos várias espécies de cupins, né? Mas cupim também é um inseto que é hemimetábulo, não passa por fase larval. É ovo, ninfas, adulto. Aqui só mostrando para vocês que cupim são organismos que vivem em sociedade. Então, tem divisão de casta. Tem a rainha, tem os soldados, tem as operárias, e cada um tem a sua função ali dentro daquela comunidade que vive, né? Os soldados são importantes para proteger aquela colônia. As operárias trabalham na busca de alimentos, né? A fêmea, a rainha, né? Ela tem a importância de reprodução, de gerar novos indivíduos. E os cupins também apresentam metamorfose incompleta. E tem os insetos que são ametábulos. Estão vendo esse insetinho feio aí? Esse é o caso da traça do livro, que é da ordem Tisanura. Eles são insetos que têm desenvolvimento direto. Ele não passa por estágio larval. O jovem ali já tem características semelhantes ao do adulto, né? Só que ainda vai amadurecer a parte sexual. Eles são os insetos mais primitivos que se conhecem na face da Terra, habitam locais úmidos, se alimentam de matéria orgânica, e se atacarem, se não tiver um controle sanitário em bibliotecas, né, ou até nos livros que vocês guardam aí, nos armários, elas podem danificar livros, tá? Se alimentar das páginas do livro. Para finalizar nossa aula, que nosso tempo está acabando aqui, só para falar das baratas ainda. Existia até é recente agora, não lembro o ano certo, deixa eu ver se eu tenho aqui. 2011. As baratas pertenciam à barata doméstica e outras espécies de baratas, menos a barata d'água, que não é nem até que uma colega de vocês se mandou uma foto da barata d'água lá no grupo, né? Barata d'água não é parente da barata doméstica, não, tá? Ela é parente, na verdade, próxima ela é da mesma ordem que pertence a cigarra, que pertence o percevejo. Mas aqui falando das baratas. Existia uma ordem, a ordem Blatódia, em que reunia várias espécies de baratas, inclusive essa barata doméstica. Mas por estudos moleculares, a nível molecular, identificaram que a barata tem uma similaridade com os cupins. Falando assim de uma forma bem grosseira, né? Identificaram ali semelhanças entre os cupins e as baratas. Dessa forma, não existe mais a ordem Blatódia. Hoje, tem uma família dentro da ordem Isóptera, que é a ordem dos cupins, em que as baratas estão inseridas. Essa nova classificação foi devido a análises aí moleculares, né, da barata, e que enquadrou ela dentro da ordem dos cupins, que é a ordem Isóptera, tá? Então, pessoal, isso
só para finalizar, essas classificações a nível de ordem, isso tem a nível de família mesmo. Tem mudanças, não é algo que, deu um nome ali que é tal ordem, que representa, é de tal família, aquele inseto, que nunca vai mudar. Existem estudos aí sendo feitos frequentemente dentro da área de taxonomia de insetos, e isso pode mudar. Se uma pesquisa comprovar que tal inseto não é daquela família, de outra, vai remanejar, né? Então, tem alteração de nome de gênero de algumas espécies. Então, os estudos sempre não é nada assim, que é para sempre. Tem coisas que vão alterando à medida que vai se conhecendo mais sobre as espécies de insetos. Então, vamos finalizando. Eu acho que hoje a gente já foi aí muito conhecimento, né? A gente aprendeu bastante. Lembrando, então, que existe metamorfose completa, que é a holometabolia, metamorfose incompleta, que é metabolita, e insetos que não passam por metamorfose, que é os ametábolos, tá? A ametabolia. Exemplo de insetos que têm metamorfose completa. Os coleópteros, de forma geral, os besouros, dando um exemplo da joaninha, que eu mostrei aí, né? As moscas, os mosquitos, todos da ordem Diptera. Todos os lepidópteros, que são as borboletas, as mariposas, têm metamorfose completa. Ovo, larva, pupa, adulto. E temos a hemimetabolia, resumo aí da Kathleen. A hemimetabolia, que são insetos que apresentam metamorfose incompleta. Não passam por fase de larva, nem de pupa. É ovo, ninfa, vários estágios de ninfa e adulto, tá? Que é o caso do gafanhoto, da cigarra, da cigarrinha, do percevejo, da barata e de diversos outros, aqui alguns exemplos. E os insetos ametábolos, o exemplo é a traça de livro, né? Ok? Alguma dúvida com relação a tudo que a gente falou hoje? Tranquilo? Professora, o escorpião tem metamorfose completa ou incompleta? O escorpião não é inseto, ele é um aracnídeo, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento das diferenças entre os aracnídeos e os insetos, mas ele não é da classe insecta, ele é da classe aracnídea, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, acho que na próxima aula, das diferenças entre a classe insecta e a classe aracnídea. Mas aqui dentro de entomologia a gente foca na classe insecta e a gente fala um pouquinho dos ácaros, né? Que é da classe aracnídea, mas a gente fala porque os ácaros têm problemas aí dentro da agricultura, pragas, né, importantes, são da classe aracnídea, tá bom? Primeiro ponto, então, gente, a gente vai falar bastante sobre isso, essas diferenças entre classe insecta e aracnídea, para não misturar. A Joaninha. Então, para quem ainda não conhecia a fase larval da Joaninha, foi um dia aí de aprendizado, né? Com relação à presença dessa semana, a presença vai estar ligada com aquele trabalho que eu passei no início da aula, podcast, tá bom? Então, não vou passar essa batina agora, ok? Presença, então, da aula de hoje, da aula de fitopatologia, da aula de olericultura dessa semana, vai estar ligada com a entrega do trabalho do podcast. Quem perdeu a explicação, vou deixar lá no class descritinho. Não sei se eu vou conseguir deixar nesse momento, porque eu tenho aula agora, logo após, lá no terceiro, mas finalizando essa parte de aulas, hoje eu vou colocar o trabalho lá escrito, ok? Um bom dia para vocês, obrigada pela participação. E amanhã a gente se encontra. Tchau, Isis, até amanhã para todo mundo, bom dia. Tchau, professora, até mais. Até mais, bom dia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, Letícia. Tchau para todos vocês.